Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos começar todo esse trabalho com uma oração, né? Agradecendo a Deus pela felicidade de estar na casa dele esta noite, servindo e adorando o nome dele. Senhor, muito obrigado pela felicidade que temos de hoje comemorar, ó Deus, 200 anos de nossa independência. Muito obrigado porque o teu amor tem amparado esta terra. Muito obrigado porque a tua graça tem nos alcançado. E nós somos felizes, ó Deus, por aqui estar e por servir o teu nome, pela liberdade que temos de pregar o teu evangelho. Que esta noite tu fales ao meu coração, ao coração do meu irmão, e nós te louvaremos e engrandeceremos o teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos uma alegria muito grande de esta noite estar na casa do Senhor, né? Servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus. Hoje nós preparamos um estudo bastante especial voltado para essa data, que não é uma data qualquer, né? Você tem hoje a comemoração exatamente dos 200 anos de independência do nosso país. E é interessante que, não obstante termos 200 anos de independência, muito já temos diante do Senhor. Nós somos uma nação que, como os irmãos verão, tem muita bênção da parte de Deus. E aí, hoje à noite, é pensar em tudo que o Senhor já fez por nós, refletir em tudo aquilo que Ele já nos deu e traçar rumos, caminhos, para que possamos viver mais alguns anos que temos até a volta de Cristo, porque cremos pia e totalmente que o Senhor está voltando, Então, te convido a abrir a palavra do Senhor em um texto que é muito conhecido, extremamente conhecido. Nós estamos, então, falando do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 14 e 15. Muito obrigado. Senhor abençoe. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que ordenei a ti, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome,
lançarei fora da minha presença, e tornarei improvérbil o montejo entre todos os povos. Interessante um texto como esse, porque ele, não obstante sendo um texto referente ao Velho Testamento, a aliança davídica, ou pacto davídico. E olha que Deus, antes de Davi, fez uma aliança com Adão. Depois, fez uma aliança com Abraão. Depois, fez uma aliança com Moisés. E agora, temos mais uma aliança, a aliança davídica. Deus é Deus de alianças. Deus, irmãos, é Deus de pactos. E é interessante que, como vimos durante toda a semana passada, e como estamos vendo essa semana na leitura bíblica diária, você tem algo muito interessante. Você tem Deus, simplesmente, ao levantar o primeiro rei de Israel, colocando nele todas as possibilidades de ser um grande rei. Ele coloca a mão pelas pernas. Ele joga o que Deus deu absolutamente fora. Agora, o Senhor, pela leitura bíblica diária que estamos fazendo em 1 Samuel, começa a trazer à tona novos personagens. Hoje nós vimos Jonathan, o filho de Saul, que poderia inclusive assumir o trono, mas que você verá um pouquinho lá na frente, que sabe perfeitamente que Deus já tinha refugado seu pai Saul, e tinha escolhido um outro homem no lugar de Saul, com o qual faz uma amizade fantástica, amizade de vida e morte. Seu nome é Davi. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Deus, por ele, se apaixona de tal forma, e com todo respeito eu falo isso, paixão de Deus por Davi, em razão do coração de Davi, Deus por ele se apaixona de tal forma que Deus diz: encontrei um homem segundo o meu coração, e promete a ele um reino eterno. Tanto é que seu filho aqui, Salomão, está num momento decisivo. Ele constrói o templo. E estas palavras que são manifestas a ele, são palavras no dia da grande dedicação do templo. E ele olha para Salomão e ele diz: anda na minha presença, porque aí eu confirmo tudo o que prometi para Davi. Mas o próprio Deus sabia que Salomão ia se perder, em razão de vários fatos. Em razão do coração, porque passa a amar várias mulheres. E cada uma dessas mulheres traz para dentro da casa de Salomão um ídolo próprio. Em razão de tratados internacionais, ele abre mão da proteção de Deus para ter proteção político-militar vinda do Egito, vinda da Assíria, vinda dos babilônicos, e daí os vários casamentos políticos dele. Em razão do medo que o cercava, ele cria um dos maiores exércitos de todos os tempos. E em razão, literalmente, da prosperidade que tinha, ele consegue auferir o que poucos homens auferem, em matéria de riqueza, em matéria de produção. Mas Deus sabia que ele ia se perder, e em razão disso, há uma divisão no reino, que vamos estudar com muita calma nos próximos livros. Só que Deus amava Davi. Deus amava Davi. E Deus manda seu filho. E seu filho,
que vem ao mundo consertar absolutamente tudo, é um descendente de Davi. E em Cristo se cumpre a promessa de que nunca mais faltaria a Davi um filho no trono, e que este governaria eternamente. É interessante como Deus guia todos os fatos, é interessante como o Senhor domina a história. Você, ao ler a Bíblia do início até o final, você se impressiona com esse Deus que domina a história. E trazendo então, obviamente, para nós, num dia como esse tão bonito, nós hoje temos a felicidade de, numa quarta-feira, que é nosso culto de estudo bíblico, comemorar 200 anos de nossa independência. 200 anos, não é? Então, olhe que interessante, quando você para e pensa numa data tão relevante como essa, você começa a pensar em tudo que Deus fez, literalmente, pelo Brasil, em tudo que é possível um dia Ele fazer, e aí a grande indagação nossa é: será que um texto como esse, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, seria um texto especificamente só para Israel? Ou de alguma forma ele poderia ser retirado desse contexto histórico que acabamos de ver? Porque ninguém pode pegar um texto, Ângela, de forma isolada, tirar do seu contexto. Porque senão, Ângela, a gente cria pretexto para tudo. E aí você encontra na Bíblia exatamente texto que defende até corrupção. Até corrupção. É incrível. Quando você retira da Bíblia textos fora do contexto, dá para acreditar até em reencarnação, Gideon. Mas louvado seja o nome do Senhor. Há mais de 50 anos nós somos aprendizes nessa igreja. De que texto? Fora do contexto. É pretexto? Para quê? Para loucuras e heresias. Então, com todo carinho ao contexto que aqui está, nós vamos agora abrir um pouquinho da história do Brasil e pensar com os irmãos em tudo que se tornou o nosso país nestes 200 anos. Eu não vou trabalhar com você essa noite 500 anos de história. Eu vou trabalhar com você só 200 anos de história. E aí, refletindo aquilo que é dado estatístico, eu trouxe dados estatísticos do IBGE, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisas Econômicas. E aí, refletindo nesses dados, nós vamos entender em que ponto da história nós estamos. E essa noite, quiçá o Senhor possa nos dar a alegria de tomar algumas decisões, ainda hoje, para a honra e glória do nome dEle. Vamos juntos, então? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, eu estarei atento, e eu sararei a sua o quê? Terra. Olha que interessante o que é o Brasil após a sua independência. Quando você para e pensa, e aí eu peço àqueles que estão em casa, que por gentileza, a partir desse momento, pare de fazer o que você está fazendo e se distrair com qualquer coisa e coloque a cara, por gentileza, nesse smartphone. Me faça esse favor. Você, meu amado irmão, que aqui está na igreja, compartilha todo esse momento gostoso de unidade.
eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar, porque em pleno feriado, onde estão os demais? Meus parabéns a você que ama estar na casa do Senhor. Então, olhe para tudo que vamos ver agora. Em 200 anos de independência, nós não temos 200 anos de história. História contada por portugueses, nós temos 500 anos. 500 e pouco. Né? História contada por eles. Nunca foi contada por nós, foi por eles. Agora vamos lá. Em 200 anos de independência, meu amado irmão, nós temos o que para pensar? O primeiro dado que eu quero refletir com você, Davi, pode tirar a minha imagem, que aí ficam os dados estatísticos. Você está vendo aquele mapa ali? Aquele mapa de amarelo é exatamente o mapa do Brasil, quando o Brasil se tornou independente. Está vendo que interessante esse mapa? Em primeiro lugar, está faltando alguma coisa ali. Olha a seta. Está faltando o que ali? O querido Acre. O amado Acre. E quando você, graças a Deus, vê o mapa atual, você vê que, além do Acre ter vindo para nós, está vendo ali? Muita coisa mudou. Dá uma olhadinha na próxima seta. Olha o tamanho do Mato Grosso como era, na época da independência. Não tinha administração que pudesse conter o Mato Grosso, não é verdade? Como é que administra uma coisa tão grande como essa? Hoje, 200 anos depois, temos Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Certinho? Melhorou bastante. Pelo menos a parte dos brasileiros que viviam no Mato Grosso e eram jogados no meio daquele mundão de meu Deus, hoje, graças a Deus, tem 2 estados separados que concentram grande parte da riqueza do Brasil. Você divide estados para melhor administrar e gerar grande riqueza. Irmão, soja, feijão, arroz, trigo, vem tudo daí. Boi de primeira, tudo daí. Olha como melhoramos. Na época da independência, olha o tamanho do Amazonas, né? E olha que continua grandinho, mas o querido Amazonas, nós temos pelo menos agora lá em cima, uma parte que eles não ligavam tanto, sabe como que é? Deixava jogado. E ali tem riquezas muito grandes. Ah, pastor, era o antigo território do Amapá, que agora é Estado. Durante a nossa querida independência, olha o tamanho do estado do Pará. Aconteceu a mesma coisa. Você tinha no Pará, obviamente, a parte centro-sul, muito bem cuidada, Belém ali no extremo norte, mas o norte do norte, era jogado lá do outro canto. E aí hoje, graças a Deus, nós temos o Pará e lá em cima, o Amapá. Rondônia aqui embaixo, então o Amazonas e um pouquinho do Mato Grosso perderam Rondônia, Roraima lá em cima e o Amapá. Agora, o resto parece que não mudou nada, né? Não, mudou. Olha ali, ó. O nosso querido Goiás, veja inclusive como se escrevia Goiás na época da independência, né? Muito interessante a língua portuguesa na época. Irmãos, durante muito tempo, Goiás foi enorme e inadministrável. A parte norte, o povo da parte norte se sentia esquecido. E um território tão bonito, aquele ali do Araguaia. Hoje, nós temos lá em cima o estado do Tocantins e aqui o querido
Goiás. Outra mudança muito importante foi essa aqui, ó. Está vendo ali no sul? Olha o tamanho do Paraná. O Paraná engolia tudo. Santa Catarina está vendo que era um pouquinho, só ele um pouquinho. Aí, por uma questão de estratégia, dividimos melhor. Santa Catarina aumentou seu território e o Paraná diminuiu e evitamos uma guerra muito séria ali no sul, que poderia prejudicar muito o Brasil. Veja que interessante, a querida capital era no Rio de Janeiro, e por uma estratégia de Juscelino Kubitschek, a capital vem para o meio do Brasil. Estratégia de defesa, estratégia de proteção e uma estratégia econômica que Juscelino queria avançar 50 anos em 5, fazendo o milagre econômico. Olhe para cá, irmãos, veja como geograficamente nós mudamos. E estrategicamente está bem melhor. E olha que já tentaram dividir de novo o Pará, dividir de novo o Amazonas, porque é coisa muito grande. Quiseram criar o território do Tapajós e etc. Dividir Minas não deu, mas a estrutura hoje brasileira, dividida dessa forma, contém de forma melhor a distribuição, não só econômica, mas política e social. Todos os geógrafos brasileiros, exceto um, todos dizem, nós evoluímos em matéria civilizatória, na distribuição de serviços públicos, à medida que temos toda essa nova conformação de estados. Então, se eu tenho mais de 90% dos geógrafos brasileiros dizendo que melhorou, e um dizendo que não, vamos ser francos, eu creio que talvez esse um deva ter motivos de sobra para isso, mas é preferível entender que nós melhoramos. Segundo dado estatístico que temos para mostrar para você, como produto de 200 anos de independência. Dá uma olhadinha. No ano da independência, nossa capital era no Rio de Janeiro e nós tínhamos como cidades destaques, ou seja, cidades que podiam ser metrópoles, cidades que traziam comida e dinheiro, somente 4. Está conseguindo ler ali? Minas e São Paulo, Recife e o quê? Salvador. E, óbvio, a capital no Rio de quê? De Janeiro. Passados 200 anos, nós temos hoje a capital em Brasília, centro político e econômico, e você consegue ver quantas cidades polo nós temos? Exatamente 10. Nós evoluímos de 4 cidades polo, além de mudar a capital, para exatamente 10 grandes cidades polo em matéria de economia e política. Significando que o que nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto, cresceu astronomicamente. Tá, se o dinheiro que cresceu astronomicamente não está indo corretamente para todo mundo, é um outro detalhe. Mas que cresceu, cresceu. E olha que interessante isso. Saímos do rural e viemos para o urbano, porque 80% da população está em cidades metropolitanas. Então, se era muito difícil, na época do Império, ganhar o pão de cada dia, hoje, com estas 10 cidades polo, você tem a economia e o dinheiro girando de tal forma que você tem do norte ao sul, leste ao oeste, e na medida que o dinheiro gira muito mais rápido, alcançando mais regiões,
é menos gente com fome. Porque até aqueles que mendigam, tem por parte de gente como nós, que o Senhor tem dado um pouco mais, a possibilidade de sustento. A possibilidade de sustento. Então, melhorou? Sim. A geografia, a história diz que depois de 200 anos, melhorou. Olha que interessante, né? Sabendo que São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, não é só da América do Sul, não. Subindo a América Latina todinha. E São Paulo é a locomotiva de toda a América Latina, e em razão da decadência econômica que começa a ter os Estados Unidos, São Paulo começa a crescer e começa a se posicionar, literalmente, perante até algumas regiões dos Estados Unidos, em matéria de exportação. Depois de 200 anos de independência, nós que, lá há 200 anos atrás, tínhamos 6 produtos com os quais a gente conseguia ganhar dinheiro lá fora. Fora o que produzia aqui dentro. Então, como é que a gente trazia dinheiro lá de fora? Açúcar, algodão, café, peles, fumo, fazer o quê? Não é verdade? É a vida. E couro. 200 anos se passam e a nossa economia, em matéria de se ganhar dinheiro lá fora, aumenta de 6 para 10. E os produtos que agora estão em nossa economia, no mundo, eles refletem possibilidade de ganhos e lucros maiores. Tá? A próxima pesquisa do querido IBGE vai sair mostrando uma área que eles não exploraram tanto, que é a questão da informática. Não está aí. Agora, vamos ser francos. Se no passado 6 produtos traziam riquezas para nós, hoje a gente tem 10. Tá, a maioria de natureza agrícola. Mas foi isso que não fez o Brasil quebrar na Covid. Foi exatamente a agricultura. Porque senão a gente estava no buraco, como os outros países. A ponto do Banco Mundial e do FMI soltarem uma nota dizendo que o Brasil é a única economia, nos 3 próximos anos, que terá condições de sobreviver. Todas as demais terão deflação avançada. E daí aquele vídeo que saiu de pastores se alegrando e agradecendo a Deus, porque o Brasil, literalmente, será o celeiro do mundo nos próximos anos. Daqui vai sair comida para os outros. Eu sou franco com os irmãos. Eu fiquei feliz e triste. Por quê, Gedeon? Porque se a gente vai alimentar gente que está em Dubai, Gedeon, o melhor porquinho não vem para nós. Né? Dói. E a gente gosta de um bom porquinho, né? A picanha de primeira talvez não chegue para a gente. Vão enganar nós, vão dizer, é picanha, de primeira não. É um segundo corte, maturado. A primeira vai para a Suíça, entendeu? Mas tá bom. Estamos sustentando o mundo. E louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Brasil se tornou. Mas que dá dó, dá. Bem, vamos lá. Em 200 anos, nós saímos de um PIB per capita, PIB por cabeça, de 3.200 e pouquinho, para 40.688. Agora, crescemos. É lógico que crescemos. População brasileira. Irmãos, gravem esse número. Em
1822, quando gritamos independência ou morte, ainda há dúvidas sobre esse grito, mas está tudo bem. Vamos lá. Nós éramos 4.700.000 habitantes no Brasil. Graças a Deus. Brasileiro é bom de fazer filho. 200 anos depois, nós já somos 215 milhões. Elias, meu cunhado, eu fiz em casa a conta, mas você ratifica para mim. 30% de 215 milhões, deve dar 70 e poucos milhões. Tá? 30, 35. Mas depois me ajuda nesse cálculo. Olha o tanto que crescemos. Eita, pastor, então é por isso que a coisa está feia. Não. A gente tem território para tudo isso. E hoje está tendo um retorno da população à área rural. Tá bom? A maioria, 80% dos 215 milhões, estão em cidade. Mas há um retorno para a área rural. Irmãos, tem gente para a gente ganhar para Jesus, né? É muita gente. Não é possível que dos 215 milhões, nós vamos morrer sem discipular um para Jesus. Um. O Senhor tem que nos dar um. E depois aquele um gerar mais um. E aí eu gero o segundo. Aí os dois que eu gerei já gera 4 e eu gero o terceiro. Aí os 4 que eu gerei, ganhando um, gera 8. Aí eu gero o quarto. Pelas contas de nossa pastora, nós vamos crescer muito se ganharmos uma alma para o Senhor a cada ano. E se cuidarmos. Não falta gente para ser alcançada. Porque a última estatística, que foi em 2010, dizia que nós éramos já 30% da população. 30% de 215 milhões dá 70 e alguma coisa milhões. A última pesquisa. Muito bem. Quando o país cresce, isso significa que sua força de trabalho cresce. Seu povo cresce vigorosamente. Há países que estão destinados à morte, irmãos. Há países que literalmente já estão dizendo, vem morar aqui que o próprio governo já te paga água, luz e telefone e salário só para você morar aqui e ter filho por aqui. Sério. E nós, graças a Deus, bons de filho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu acho que é o sol. Muito bem. Crescemos. Agora, depois de 200 anos de independência, veja que bênção é essa aqui. No início, lá em 1800, 90% da população era analfabeta. Você pode imaginar o que é isso? 90% da população brasileira analfabeta. Eu sei o que é isso. O Senhor, de vez em quando, me dá o privilégio de sair do país. E é a coisa mais triste do mundo, olhar uma placa e não entender o que nela está escrito. Pior ainda é você tentar falar para o indivíduo que quer um produto e ele não entender nada. E quando você aprende a perguntar quanto custa, não adianta nada, porque ele responde na língua dele. Aí você, irmãos, não é brincadeira não, é triste ser analfabeto. Você sabe o que é 90% da população brasileira sendo analfabeta? Isso significa um domínio muito grande da classe majoritária, dominante, que faz o que quer com você. Hoje, 200 anos depois,
6, alguma coisa é que temos de analfabetos. Ou seja, nós temos 200 e tantos milhões de habitantes, o número cresceu bastante e o número de analfabetos é muito pequeno. Tudo bem que aqui os críticos dizem, mas basta o indivíduo assinar o nome, já chama de alfabetizado. Mas nós temos muitos analfabetos funcionais, que são aqueles que leem e não entendem nada, que na verdade não lê nada, que na verdade não estuda nada, que parou no tempo e no espaço e que faz questão de ser guiado pelos outros. Tudo bem que isso existe, mas o fato de você saber ler e escrever, na hora do aperto, te faz pular. Porque na hora do aperto, você vai querer ler direitinho e entender direitinho para não fazer loucura. E isso é um diferencial muito grande. Isso retira a população do escravismo cultural. E daí o maior desespero deles que estão no poder. Simplesmente saber que a população hoje tem instrumentos de mídia social, de comunicação rápida, e que pelo menos sabe ler e escrever e se comunicar, e rapidamente mensagens chegam de um canto para outro. Agora vamos ser francos, nós melhoramos, e melhoramos muito. 200 anos de independência, estou terminando, pode ficar tranquilo. Davi, amplia para o pai esse quadro, porque esse é muito importante, a questão da saúde. Isso, vamos lá. Traz mais para o meio, filho. Isso, obrigado. Irmãos, em 1822, quando a independência foi proclamada, bota mais no meio para o pai ler, filho. Não, filho, isso. A estimativa de vida era de 25 anos. Por quê? Porque olha o que nós tínhamos em razão de morte. Morríamos por quê? Febre, malária, sarampo, varíola, sobe Davi, escarlatina, desce Davi. Vamos lá, doenças. E a gente ia para o espaço por causa de tuberculose, diarreia matava, gastroenterite matava, pneumonia matava, varíola matava, hepatite matava, malária matava, apoplexia matava. E quem chegava a 25, 26 anos era privilegiado. Hoje, olha que interessante. Amplia, filho. Expectativa de vida, 78 anos. Meu Deus, pastor, nós vamos viver tudo isso? Deus quiser, a gente vai chegar nos 120. Tá? Porque ninguém vai subir para arrumar caixa d'água nenhuma. Entendeu? Crentes da Igreja Brasil para Cristo estão proibidos de subir em casa e arrumar caixa d'água. Precisando disso, chame alguém chamado Carlinhos. Em 2 minutos ele faz, e ele arruma, e ele bota tudo em dias. Quem? O da Ledman? Isso. Vamos lá. Olha as doenças de hoje, se não é doença de rico. Diabetes, hipertensão, depressão, asma, câncer, acidente vascular, colesterol, mal de Alzheimer, Parkinson, doença de velho, doença de quem vive muito. E aí está estressado, enfiou açúcar no sangue, entendeu como é que é? Olha o que mata a gente hoje. Não é diarreia nem malária. É infarto, é derrame, é pulmão obstruído, câncer,
Por quê? Porque a gente anda tão cheio de raiva, tão cheio. Câncer bate. É diabetes que mata. É Alzheimer. Câncer. E interessante, né? Ali embaixo, ó que doença interessante. Acidente rodoviário. Fantástico, né? Dirigir mal o carro. Escute. Volte para cá. Se você parar e pensar, melhorou muito. Temos mais condição de viver. E se eu e você confiarmos no Senhor, a gente, como é pentecostal, e acredita no que os outros não acreditam, a gente ainda vem para a tarde da bênção e Jesus cura. Entendeu como é que é? Não terminou, filhão. Me ajude. Então, melhorou bastante. De 25 para 78, fonte. Tirei tudo daí, tá bom? O Brasil em 2 tempos, foi publicado hoje, tá? E eles tiraram do IBGE, tá bom? Agora olhe para cá. Preste atenção nisso aqui. Por que será que o Brasil melhorou em 200 anos? Atividade política. Educação, saúde. Por que será que a gente melhorou? E por que exatamente nesses últimos anos, de 1960, o quadro econômico, social do país cresceu bastante? Uma pesquisa feita pelo Instituto, está vendo ali, Fernando Henrique Cardoso, ali ó, Fernando Henrique Cardoso, identificou um fenômeno que eles acharam muito estranho. Os evangélicos na sociedade. Você consegue ver a pesquisa? Davi aumenta bastante. Isso, 9 de maio de 2019. Auditório da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Volta. Olha que interessante. Somente a escrita que está embaixo, Davi, por gentileza, me ajude. Isso, um pouco mais, para que todos aqui na igreja vejam. No censo do IBGE de 2010, ou seja, 12 anos atrás, os evangélicos e protestantes representavam 22% da população brasileira. E hoje já devem estar perto de 1/3. 1/3. Olha que interessante. 215 milhões. 1/3 dá quanto? No mínimo 70 milhões. Escute. Olha o que esses pesquisadores chegaram à conclusão. 83 milhões? Escute. Você está vendo ali? Você está vendo ali, filho? Davi, aumenta para que eu possa mostrar para os irmãos esses dados. Vamos lá. A linha azul, católicos, 1960. Olha o tanto que caiu. Eles eram 93% da população brasileira em 1960. Enquanto nós éramos 0,4% da população. Em 1960, alguma coisa aconteceu no Brasil, Claudentina. Porque nós saímos de 0,4% e em 2010 já éramos 22%. O que será que aconteceu na década de 60?
Nós éramos 0,4% da população. Juntando tudo, batista, metodista, Assembleia de Deus e tudo. Brasil para Cristo, tudo. E simplesmente, de 1960 a 2010, algo estranho aconteceu. Chegamos a 22%. Pesquisa feita em 2020. Nós não somos mais 22%, nós somos mais de 30%. E muito estranho o IBGE agora está batendo na casa da gente e não perguntando mais religião. Estranho, né? Bateu na minha casa, perguntou até quantos banheiros tinham. Eu disse, vem cá, e a religião? Vocês não vão perguntar? Não, isso é um dado secundário, depois veremos. Estranho. Que medo estranho é esse, né? Ângela, eu não sei não. Mas eu acho que a gente já está num número desconfortável para eles. Escute, gravou 1960? Gravou que nós éramos 0,4%. Nada. E que simplesmente em 2010 já éramos 22%, 2020 já somos mais de 30%, e não querem dizer quanto nós somos em 2022. Escute. Essa mesma pesquisa, aqui ó, número de evangélicos cresce 61%. 61%. Presta atenção. Não. É em 2010, Claudentina, que eles viram que a gente cresceu 61%, quando a gente era 22%. Agora, olha isso aqui. Por que estamos crescendo? O primeiro problema do mundo evangélico é a mulherada. A pesquisa, vou disponibilizar para vocês. E qual é o problema? Há um avanço na crença feminina e a mulherada, além de estar se convertendo, está trazendo quem para dentro da igreja? Filho, neto, bisneto e o brigão do marido. Segundo grande problema, a mulher se convertendo e acreditando no Evangelho, estão sendo agora utilizadas como obreiras. E isso está trazendo um problema muito sério, por quê? Porque homem é bicho um pouco relaxado. Mas mulher, quando pega alguma coisa para fazer, faz com perfeição. E mulher atrai mulher. Na medida que traz os filhos, criança atrai criança. Na medida que traz o marido, homens trazem homens. E olha o que o professor da USP, nessa pesquisa, disse de forma muito clara. O grande problema é que não sabemos como, está lá na pesquisa, os evangélicos fazem lavagem cerebral na cabeça dos outros. Porque o indivíduo, olha o que acontece com ele, bota bem grande essa parte destacada, muitos fiéis, Davi. Muitos fiéis deixam de beber, fumar, param de brigar com a esposa e passam a cuidar da família. Segundo ele, ocorre uma domesticação religiosa, o que não é pouca coisa. E aí ele vem dizendo, inclusive no vídeo, na medida que ele para de beber e cuida da família, dinheiro entra dentro de casa. Entrando dinheiro dentro de casa,
as famílias estão crescendo em matéria de renda. Crescendo em matéria de renda, aí eles vão todo domingo para a igreja, ouvir lá a lavagem cerebral, e sai de lá acreditando na segunda que a semana vai ser maravilhosa. E ele fala isso numa revolta, no vídeo. Aí, quem é que não cresce? E eles mal sabem que isso é fruto do Espírito que é Santo de Deus. Escute. Eu gosto muito desse site. É um dos sites que eu mais leio, eu gosto. É um site sério, é pouco conhecido. Porque professor só gosta de coisa pouca conhecida, né? E levaram essa socióloga para entrevistar, e a pergunta é, o que está acontecendo no Brasil? Porque o mundo inteiro, evangelho está morrendo, igreja está fechando, e no Brasil está crescendo. E levaram ela para dizer que, literalmente, o evangelho era um bom negócio. Aquela velha brincadeira. Pequenas igrejas, grandes o quê? Negócio. Porque o mundo diz que pastor é ladrão, que presbítero, evangelista, tudo é ladrão. Nem diácono hoje escapa. A piadinha é, o diácono já recolhe a oferta, já tira o dele, que é 20%, o resto se entrega para o pastor. A piadinha é essa. Eu escuto isso na faculdade. Gedeon não briga por aula, porque Gedeon bota 80%. Aí eu perguntei, por que eu boto 80% no bolso? Não, porque 20% o diácono já tira na hora da oferta. Por isso que ele fica com a salva, já tira a parte dele, o resto vem. Escute, olhe para cá. Olha que interessante o que essa mulher falou. A parte laranjada, Davi, bota bem grande para a gente poder ler com os irmãos aqui na igreja. A pesquisa apontou que 31% da população, mais de 65 milhões de pessoas, eles nunca botam os dados, né? Pertence a alguma denominação evangélica. Que pesquisa? Aquela de 2020. 2020, que até 2010, o IBGE é que fazia a pesquisa, a gente já era 22. Ficaram com medo da gente, eu não sei o que aconteceu de 2010 em diante, eu não sei porque o governo não quis fazer pesquisa com o evangélico. Que medo é esse do governo que estava de 2010 em diante com o evangélico? Que não teve mais pesquisa? Aí o Datafolha, de forma independente, faz a pesquisa. Chegamos a 31%, que é mais de 65 milhões. Continua, Davi. Aí vem a reportagem. Olha o que essa mulher fala agora, lá em cima. Olha o que essa socióloga fala. Abre. Especialista do cenário religioso prevêem, especialistas. Então é gente que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e está nas universidades. Prevêem que em 2036, os evangélicos chegarão a 40,3% da população. Por quê? Porque ninguém consegue parar esse povo. Vamos lá. Fecha. Ali de laranjado de novo, meu filho. Isso. Fundadora da Oikos, volta. De Escola para a Vida. Não, isso não interessa. E aí, ali embaixo, ela diz que, literalmente, em 2050, 60 no máximo, a gente já ultrapassou a 60% da população brasileira. Escute, vamos lá. Aqui você tem os dados de votos da última eleição. Quem votou no Haddad e quem votou no Bolsonaro. Olha quem decidiu a eleição, ali de vermelho. Porque dos 30 milhões de evangélicos, 21 votou no Bolsonaro,
10 milhões em Haddad, a diferença 11 milhões. Foi por isso que ele chegou aonde chegou. Então, hoje, ninguém mais vai para a política sem querer falar com a gente. Viu que ninguém mais te ataca na rua? Viu que partido nenhum mais te chuta? Que todo mundo te beija a partir de agora, meu irmão? Não está estranho? Não é um amor novo e estranho que está surgindo? Por que será? Aqui todas as fontes de onde nós tiramos tudo. Irmãos, por que nós pegamos o crescimento evangélico e trouxemos o crescimento do Brasil? Porque eu estou convicto, em absoluto, que foi no momento em que nos deixaram entrar e trabalhar, foi a partir desse momento que a nação brasileira cresceu. Olha que interessante. No período colonial, tentamos vir aqui através da expedição francesa na Guanabara. Chegamos em 1555, querido João Calvino mandou para cá um navio, na verdade 3. Chegamos aqui, ficamos na Baía de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Os portugueses vieram, matou todo mundo. O capitão do navio, o querido Villagignon, virou de lado, voltou com todo mundo para a França. Nossa primeira tentativa de estabelecer o evangelho protestante no Brasil foi para o espaço. Segunda tentativa foi com Nassau. Ficamos um pouco mais de tempo, fomos expulsos. Até que, em 1822, a Constituição brasileira permitiu a nós um pouquinho de liberdade de religião. E aí, começamos a chegar aos montes, porque o Brasil necessitava de imigrantes para trabalhar e produzir. 1855, os congregacionais chegaram dos Estados Unidos no Brasil. 1859, presbiterianos. Simonton, né? 1875, metodistas. 1881, batistas. 1889, episcopais. Lá no sul, luteranos. Até 1900, os irmãos que vieram evangelizar o Brasil vinham, mas a força evangelística não era tão grande. Tudo começa a mudar quando chega aqui, em 1900, o fundador da congregação cristã, aqui do lado, Luigi Francesconi, o primeiro pentecostal a baixar no Brasil, e depois Daniel Berg Gurnarving, 1911, com a Assembleia de Deus. Todos eles vindo da influência da rua Azusa, nos Estados Unidos. Quando o pentecostalismo chega no Brasil, algo diferente acontece. Porque nós começamos, por causa dos pentecostais, a evangelizar as classes baixas, pobres e do subúrbio. Nós, pentecostais,
é que trouxemos para dentro das igrejas pobres, mulheres, absolutamente abandonados. E olha que interessante. Em 1960, com todo esse povo no Brasil trabalhando e evangelizando, 1960 nós éramos 0,4% da população brasileira. 1960 alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Pentecostais de segunda onda. Gente que a igreja cristã e a Assembleia de Deus disse, não pode ser obreiro por aqui. E que levantaram novos trabalhos. No meio desses, adivinha quem estava? E que foi destaque na Veja. Um senhor de 1,50 m, que simplesmente, em todos os cultos, não pregava lá muita coisa. Segundo a mamãe, ele era meio pesado para falar, tadinho. Mas levantava a mão, cego via, paralítico andava, morto ressuscitava. Fenômeno. 1960, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma igreja fundada por uma mulher invadindo o Brasil inteiro. A gente tem igrejas que saem das igrejas pentecostais tradicionais, envolvendo o Brasil inteiro. Indo aonde os pentecostais tradicionais não queriam ir. E daí, tendas na rua, para alcançar os pobres dos pobres, né, mãe? Movimento atrás de movimento. E as tendas eram queimadas. Não só por contrários ao Evangelho. Escute. Nesse momento se destaca. 1960. Igrejas como a do Avivamento Bíblico, do Evangelho Quadrangular, a nossa, Brasil para Cristo, e aquela é a foto do Manel de Mello. Deus é amor. Com esse povo simples, com mensagens simples, que era Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Acabou, só pregava isso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o quê? E Jesus o quê? A gente viu a glória de Deus de novo ser renovada. Os pentecostais de primeira geração, como Assembleia, se levantaram mais forte ainda, e graças a Deus pela Assembleia de Deus, que é a maior potência do país, e a maior igreja pentecostal do país. E nós saímos, literalmente, de 0,4% a 20%. Aí vieram os pentecostais de terceira onda. Terceira onda, os neopentecostais. Edir Macedo e companhia. Aí cristãos saíram, protestantes, de 20%, e hoje já estão em mais de 30%. E não querem fazer pesquisa, com medo de saber que nós somos muito mais.
1967. Isso aqui aconteceu, ó. Sim. Essa igreja aqui foi fundada 25 de agosto de 1900 e o quê? E o povo não cabia. Pegue fotos dos cultos de segunda, quarta e sexta. Não cabia. Pastosada toda aqui do lado, batizados com o Espírito Santo aqui. Você entendeu o que foi a década de 60 para frente? Pois é, irmãos. Por isso o Brasil tem marcas grandes nesse bicentenário. Sabe por quê? Porque teve um povo que se chama pelo nome dele, que se humilhou, que orou, que buscou a face dele, que se converteu dos seus maus, o quê? E viu Deus sarar sua terra. Mas nós não vivemos de passado. O Senhor convoca a sua igreja no bicentenário a voltar à oração, ao jejum, à palavra, à humildade de coração. E o mais importante, se afastar dos maus caminhos. Está na hora de deixar o pecado. Está na hora de deixar a maldade. Está na hora de deixar a infâmia. Está na hora de se dobrar diante do Senhor. Porque o Senhor quer fazer no nosso meio mais do que já fez. Escute. Daqui a 100 anos, na comemoração dos 300 anos de independência, nem eu e nem você vamos estar. Já pensou nisso? Quantos anos você tem ainda de vida? Hein? Pastor, graças a Deus, eu estou com 14, se a expectativa de vida é 88, é mesmo. Será que amanhã você está vivo? Gente, que vergonha! Se daqui a 100 anos, as igrejas, por permissão do Senhor no Brasil, estiverem lotadas e cheias, e batismo no Espírito Santo, e um grande avivamento, e a gente no céu, feliz, vendo tudo talvez, mas com a consciência doendo, dizendo, eu não contribuí em nada para isso. Porque eu pensei só em ganhar o meu pão de cada dia. Eu pensei só em pagar a luz, a água, o telefone. Ainda bem que eu estou no céu, eu creio em Cristo. Mas você já imaginou, se daqui a 20 anos, como essa mulher disse, e nós formos mais de 60% da população brasileira, e você puder dizer, eu fiz parte. Eu orei, eu jejuei, eu ganhei alma, eu fui atrás, eu cuidei, eu discipulei, eu levei. No dia do batismo eu estava lá. Você já imaginou que alegria? Que alegria. O Senhor te usando na grande obra.
O nascimento é desde o início. Nascimento viu tudo isso. Já imaginou? Já imaginou eu e você vendo nossos filhos? Nascimento, Mota, Eunice, Gedeon. Já imaginou nós vendo nossos filhos na frente de igrejas, pregando o bom evangelho do Senhor, lutando o bom combate? Já imaginou? Será porque Deus, esta noite, deu a mim e a ti o privilégio de estar nessa casa? Ou de ouvir essa palavra pela live? Será que nesse dia histórico a gente vai ficar feliz só por muitos de nós terem ido à esplanada e terem dito: abaixo a brincadeira que existiu no Brasil há tantos anos? Ou será que a gente, além do voto, vai lutar pela boa causa do Evangelho? Pregando o Evangelho, falando da graça de Deus, dizimando. Você sabia que quando eu e você trancamos o coração para o dízimo, é menos dinheiro que entra para a gente poder evangelizar? Você não tem dimensão tanto de almas que o Senhor podia dar em razão de 10 reais meu e seu. Até quando a gente vai fechar o coração para o evangelismo? Até quando a gente vai dizer: não, levar a gente para a igreja, para quê? Se tornar um bitolado como os bitolados que estão lá? Não, irmãos. Nós estamos vivendo o bicentenário. Não é para em casa, na hora do almoço, falar mal da igreja e de todos, porque você não está na direção das coisas e nem eu. Mas é para pegar a nossa família e botar de joelhos e dizer: Senhor, abençoa a minha pátria e abençoa a minha igreja. Abençoa meu povo. Abençoa a economia do meu povo. Abençoa os governantes do meu povo. Tem misericórdia da saúde, tem misericórdia da educação. Tá, nós crescemos, mas será que o crescimento chega a todos? Será que a bênção está chegando a todos? Irmãos, nós temos muito pelo que orar. E temos muito a pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas. Você tem o maior poder nas suas mãos. Se chama smartphone. Eu e você temos isso aqui, ó. Custa dizer para alguém por dia que Jesus é bom? Você já pensou que eu e você não precisamos convencer ninguém da verdade, do juízo, do pecado, da vida eterna, que quem convence é o Espírito Santo? E você já pensou que na medida que a gente não prega, a gente está dizendo: eu não creio em ti, Espírito Santo? Por que eu não falo? Porque no fundo eu não creio em Deus e no poder do Espírito Santo. Lá no fundo é isso. Lá no fundo eu fico com medo de dizer que Jesus cura e aí Jesus não cura. Que Jesus transforma e Jesus não transforma. Mas Jesus cura. Jesus transforma. Jesus liberta. Deixa a encrenca com Ele. Fala.
Fala. Tá, vão te expulsar do grupo, vão. Vão dizer, mensagem religiosa não vale. A única coisa que você tem que querer em grupos de WhatsApp é aqueles 3 pontinhos do lado. Você já viu? Lá tem o número de todo mundo. Vai um por um. Tam, fulano de tal. Tam, fulano de tal. Aí por dia, você manda um testemunho. Você não tem que pregar. Você só tem que testemunhar. O que é testemunhar? Dizer o que viu, o que ouviu e o que sabe. Não é verdade? Deus tem feito alguma coisa? Deus tem realizado alguma coisa na sua vida, na minha vida? Você e eu temos o que testemunhar. Deixa que o resto o Espírito Santo faz. Deixa que o resto o Espírito Santo faz. Só testemunha. Só diz o que Deus fez. Tá, a pessoa vai lhe chutar? Vai. A pessoa vai te bloquear? Vai. Mas já foi uma mensagem que ficou. De cada 1000, se um disser, olha, eu estou na mesma situação, ora por mim, você já aproveita e ora. Já fala, já traz para a igreja, já começa a mostrar ao povo de Deus, já mostra para ele que existe a possibilidade dele, pelo menos no domingo, estar na presença de Deus, se ele não pode a semana inteira. Mostra vídeos, vai levando. Sabe por quê? No dia que ele aceitar Jesus, ele vai ter o privilégio de dizer, fulano de tal, foi um dos que foi usado para eu chegar perto de Cristo. A pior coisa é quando alguém olha para a gente e diz, mas ele era crente? Isso dói. Escute. Mostrei para você para onde está indo o movimento evangélico. E por quê? O Papa Francisco, 3 vezes, preocupado com o Brasil, mandou recados específicos para a juventude católica se levantar. Escute. Comigo, ou semigo, comigo ou sem mim, o evangelho vai crescer nessa pátria. Então vamos ser francos? Vamos pregar. Vamos participar desse momento. Vamos participar do crescimento do evangelho. Vamos ser tomados pelo Senhor Deus para que o evangelho cresça. E vamos transformar nosso smartphone numa bomba. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por esses 200 anos de independência. Muito obrigado por todas as vitórias, dores, derrotas. A gente sabe, Senhor, que a história verdadeira nunca é contada, mas a gente pelo menos tem acesso à história oficial. E a história oficial diz que a tua mão de misericórdia está sobre esta pátria. Sobre todos nós. Então abençoa a mim, abençoa o meu irmão, desperta-nos para orar pelo Brasil, desperta-nos para clamar, desperta-nos para pregar o Evangelho, desperta-nos para anunciar a Tua palavra, desperta-nos enquanto é dia, Senhor, porque não é possível ficar absolutamente inerte quando o Teu Evangelho cresce e floresce. Ah, nós precisamos estar nesse momento lindo de crescimento da Tua igreja. Mas, Senhor, nós sabemos que previsões falham. Porque quando nós ouvimos, vai crescer, vai melhorar, vai florescer, às vezes o comodismo quer tomar o nosso coração, vai crescer mesmo, então eu posso descansar. Tira de nós, Senhor, o espírito maligno de omissão e levanta-nos
para a grande obra que tu tens. Porque uma alma, Senhor, vale mais que o mundo inteiro. Então, usa-nos para ver essa nação salva. Amém. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer bem